E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 2 da sequência de 4 vídeos onde eu vou mostrar para você do básico ao avançado o que você precisa saber para você evoluir aí no Excel. Bom, hoje o nosso assunto é mesclar, formatar fontes e ajustar o layout. Bom, mesclar células no Excel é transformar as células que você seleciona em uma grande célula, que é exibida em várias linhas ou colunas. Ela é uma ferramenta para juntar informações e para melhorar a aparência da sua planilha, mas veremos os problemas que você pode ter na próxima aula quando a gente começar a falar de fórmula. Então, para início de conversa, vamos identificar na nossa planilha o que seriam as células mescladas. O que a gente precisa notar? Conforme eu te falei, cada célula vai ter o seu tamanho de acordo com o tamanho da sua coluna e o tamanho da sua linha, certo? E em cima disso, se cada quadradinho desse daqui é uma célula, por que aqui eu tenho um quadradão? Justamente por conta da função mesclar célula. Nessa planilha eu vou tirar aqui o mesclar, olha o que acontece. Eu tenho aqui acompanhamento na célula B2, a C2 está livre, D2 está livre, E2 também. Então eu posso selecionar tudo isso aqui e mesclar e centralizar as células. Se eu não quisesse a palavra aqui no meio centralizado, eu posso vir aqui normalmente e fazer os ajustes necessários. Mas não é o caso. Aqui para essa planilha ficou muito bom ele aqui centralizado, não tem por que a gente estar querendo inventar moda. Onde mais a gente tem mesclar aqui? Eu vou começar a pintar para você começar a identificar onde que pode estar mesclado. Eu vou pintar de abóbora, que é uma cor que não tem aqui na planilha. Aqui está mesclado, aqui está mesclado, embaixo também está, aqui também está. E por que a gente acaba mesclando? Para você poder fazer um resumo, um relatório, muitas das vezes um formulário, você vai precisar mesclar. Porque aqui ó, eu tenho todas essas coluninhas realmente separadas. Ó. Mas essa daqui eu não preciso que seja separada. Não me é interessante no momento. Para os resumos, eu não vejo muita dificuldade em a gente estar aplicando essa técnica não. Eu gosto muito de usar, eu recomendo, mas conforme eu falei, quando a gente começar a falar de fórmulas, a gente vai vir aqui novamente bater nessa teclinha e mostrar para você o porquê que mesclar células às vezes pode te atrapalhar, mas também não é nada demais, você tem como corrigir com coisas simples e você vai aprender. Existem muitas ferramentas básicas que as pessoas aprendem e largam de mão e não extraem o máximo possível das mesmas. Exemplo, você acabou de aprender sobre mesclar células, mas como que a gente pode estar extraindo o melhor dela? Tem uma dica aqui muito boa que é a seguinte: ao invés de você mesclar a célula, vamos desmarcar aqui, você pode fazer o seguinte: seleciona aquilo que você gostaria de mesclar, clica com o botão direito, formatar células. Em formatar célula, você vem em alinhamento. Olha que interessante. No alinhamento horizontal, eu gostaria que centralizasse a minha seleção. E eu vou dar OK. Prontinho. Não está mesclado de qualquer forma? Sim. Mas eu posso agora alterar os outros itens, as outras células. Esse alinhamento ele vai mudar se eu escrever alguma coisa. Aí tudo bem. Por quê? Porque ele considera tudo aquilo que eu selecionei vazio, para poder estar centralizando. É um recurso que você tem a mais para você fazer a mesma coisa que você faria com mesclar células e ficar com as outras células disponíveis para você, por exemplo, poder pintar de uma outra cor, caso seja necessário. Às vezes podemos utilizar umas colunas ou linhas em branco para separar os dados e melhorar o nosso layout. Nem sempre sair colocando as linhas e colunas é o que vai fazer a sua planilha ter destaque. Veja esses exemplos. Aqui eu tenho uma coluna bem fininha,
só para estar separando essa informação aqui dessa informação. Aqui eu tenho uma outra linha bem fininha para poder fazer a mesma coisa. E aqui embaixo, novamente. Então, às vezes, para você poder ter um layout mais atraente, não ia ficar tão interessante se ele fosse tudo assim, ó. Vou excluir essas linhas. Se ele fosse todo um próximo do outro, não ia ficar tão interessante. Tá tudo grudado, não tem mais agora aquela dinâmica que estava tendo antes, né? Ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Dá diferença você acrescentar essas linhas, esses espaços, para você diferenciar da próxima informação que você está precisando analisar. Sobre as fontes, né? Escolher as fontes de uma planilha é importante. Muitas vezes o que me faz escolher as fontes e cores, além do meu achismo, é sempre perguntar para quem eu estou entregando. Se eu estiver entregando isso para o meu chefe, para o meu gestor, para um gerente, para um colega de trabalho, eu vou perguntar, pô, tá bom, tá bonito, tá adequado, era o que você estava esperando? Enfim, não haja como se você não precisasse de opinião, ou que a sua planilha não possa melhorar, porque sempre pode. E você sempre vai evoluir e fazer melhor se você tratar dessa maneira, né? Você for humilde e perguntar, cara, tá bom, era isso aqui mesmo? Talvez eu possa não ter entendido o que você me solicitou. E onde que a gente trabalha a fonte, né, da planilha? É o seguinte, você vai selecionar a célula, você já sabe o que é célula, ou as células, e você vai pensar o seguinte, poxa, aqui eu estou lidando com números, então eu posso vir aqui selecionar toda essa parte que eu sei que vai ter números, aqui também, e eu posso vir aqui formatar o tipo de letra que eu gostaria. Eu gosto muito de utilizar padrão, Arial, né? A gente sempre tem umas letras que já vêm automático para a gente, Calibri. E você escolhe uma. Eu vou modificar aqui para você ver conforme vai alterando aqui na planilha. Pronto. Eu escolhi essa aqui, Bodoni MT Black. E o seguinte, está modificado a minha fonte, ou seja, o meu tipo de letra. Mas, e se eu quisesse identificar isso aqui como dinheiro, por exemplo? Você tem algumas maneiras de fazer isso. Você já tem um recurso no Excel 2016, onde você pode vir direto aqui e escolher, olha, real, Estados Unidos, euro, vamos colocar aqui em real. Poxa, por que ficou cheio de asterisco? Oh, cheio de jogo da velha? É o seguinte, quando o texto que está escrito não aparece o suficiente, não tem espaço suficiente dentro da célula, você tem que ir abrindo ela para ele poder aparecer. Como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, você sabe que você não precisa ficar fazendo um por um. Eu posso fazer de forma automática um por vez, ou eu posso selecionar tudo que eu preciso, dar 2 cliques. E ele já vai de forma automática modificando isso para você. Tá, Rafael, mas eu não quero que seja dinheiro, eu quero que seja número mesmo. Eu gosto de utilizar o contábil, que é o que está escrito aqui, só que sem a opção do dinheiro. Eu clico aqui nesses 3 números zeros e ele já vai modificar para mim automaticamente. Qual o problema de você utilizar esse e qual é a vantagem? Seguinte, se você estiver pensando em formatar, em centralizar, não dá. Ele sempre vai ficar à direita. E você também não consegue jogar à esquerda. Ele sempre vai ficar nesse padrão. Qual é a vantagem? Tudo que for zero, ele fica com um tracinho. Então é muito fácil de você identificar no meio da planilha aonde você não produziu, por exemplo, aonde você não vendeu. Fica uma coisa bem fácil, bem simples de identificação. Então, se você pretende centralizar, eu sugiro que você clique aqui e configure como número. Quando você configura como número, ele consegue escolher para a esquerda, no meio ou para a direita. Beleza, vamos centralizar aqui como estava. Rafael, eu não quero que tenha 2 zeros depois da vírgula. Essa opção aqui, ó, é acrescentar um número de zeros, ou seja, acrescentar as casas decimais, ou diminuir os números de zero. Então você pode diminuir e a gente volta para o jeito que estava antes. Poxa, ficou muito maior do que eu preciso. Seleciona, 2 cliques, já ajustou.
Ah, não é o tamanho que eu gostaria. Olha só que legal. Você pode ajustar também aos poucos, com tudo selecionado, que todos eles vão ao mesmo tempo. E se você quiser deixar exatamente do mesmo tamanho dessa que já existe, que por um acaso você gostou, o que você faz? Identifica o tamanho, né, 6.29, seleciona tudo que você precisa, segura e arrasta até o 6.29. Às vezes é difícil, ó, do 6.14 pulou, mas agora eu consegui chegar no 6.29. E se eu não conseguisse? Botão direito, largura da coluna, 6,29, clique em OK ou dê Enter. Show de bola? Você também pode modificar a posição das palavras para vertical, diagonal, sempre o que for melhor para você na ocasião. Além do basicão de todos os programas, que é centralizar, direita, esquerda ou justificado. Inclusive a gente acabou de ver agora a gente formatando os números, né? Nessa planilha a gente tem um exemplo. Poderíamos ter isso daqui no horizontal, mas ficou bom colocar ele com um grau diferente do tradicional. E como é que você faz isso? Você vai selecionar a célula que você quer, ou as células, botão direito, formatar células. Em formatar células, você novamente em alinhamento, você tem uma opção de orientação, ou seja, como que você quer que o seu texto fique. Esse texto está a 90 graus, mas você pode colocar ele aqui, ó, 0 graus. E 0 graus é o tradicional, é o que a gente atua normalmente. Então, ó, o texto todinho ele ficaria virado. Tem uma maneira mais rápida? Tem. Se você clicar aqui, ó, você tem umas opções para poder estar girando o texto, né? Para poder estar invertendo. Porém, eu gosto sempre de utilizar o botão direito configurar, porque eu tenho o formatar células, né? Perdão, não configurar, porque eu tenho assim tudo na minha mão, né? Se eu quiser colocar o ângulo aqui, ó, eu consigo, ó. Dou um OK, pronto, aí, ó. Tá com o ângulo que eu escolhi. Se eu quiser mais ou menos graus, pronto, ó. Eu venho aqui ajustando, coloquei tudo em 45. Então é como se fosse o seguinte, ó. Essa célula aqui, ó, pintei o lugar errado. Essa célula aqui acompanhando para cá. Essa célula aqui acompanhando para cá. Essa célula acompanhando para cá. Então nota que você tem uma gama de variedades para você poder estar formatando também as posições que você quer e você gostaria de colocar seu texto. Eu vou editar novamente e vou deixar do jeito que estava, porque muito me agrada. Conforme eu disse, é de acordo com o que você está fazendo, se vai ser útil para você, se vai ser interessante, bonito, agradável, o que você quiser chamar ou não. Quando você estiver pintando, formatando a sua planilha, olha, pode pintar as células da maneira que você quiser. Mas se você seguir essa dica, eu acho que vai te ajudar muito. Você vai pintar títulos e resultados. Como assim pintar títulos e resultados? Bom, aqui em cima eu vou considerar que tudo isso aqui é o título do meu resumo. Veja só que interessante. Se eu pintar o título, isso aqui também é título, e eu pintar os meus resultados, você vai ver que rapidamente a planilha vai tomar uma forma que não vai ficar esquisito à primeira impressão, quando você pinta apenas os títulos e os resultados. Aí você fala, nossa, está poluído. Exatamente. Aí você começa agora a pensar o seguinte, poxa, essa parte aqui eu posso diferenciar da outra? Posso. Então você vem aqui e já começa a alterar as cores para que você trabalhe de uma forma mais organizada. Então eu sei que aqui tem um tipo de informação, aqui poderia ter outro tipo de informação e aqui poderia ter outro tipo de informação. E quando você quiser dar destaque para alguma coisa, basta pensar no que eu te falei agora. Títulos e resultados. Ó. O resultado, se eu quiser, eu posso formatar de preto e pintar de branco. Ele vai dar uma destacada também. Então essa dica é muito importante porque com certeza vai te ajudar. E aí você vem só modificando as cores para poder ir fazendo os ajustes, né? Você não precisa necessariamente
pintar tudo da mesma cor. Você vem fazendo os ajustes e você vai ver que vai funcionar, tende a funcionar. Então o que você precisa fazer? Cara, é brincar com a planilha mesmo. Você primeiro vai construir todo o layout e depois você vem pintando, vai testando as suas cores e tende a dar certo. E não deixar o seu ego elevado, fazer o que eu te falei. Pergunta para o pessoal, tá bonito, tá bom? É o que você queria? Entendi a informação que você me pediu? Utilize como apoio o pincel. Aqui é uma das dicas que eu falo que as pessoas dizem. Ah, eu já sei, o pincel copia e cola os formatos. Tá, mas o que a maioria não sabe é que você pode dar um duplo clique e agilizar o seu trabalho com isso. Vem comigo para eu te mostrar. Bom, o que é o pincel? O pincel é o seguinte. Se aqui tiver formatado como dinheiro, que era o caso aquela hora, formatei como dinheiro, ok? Vou selecionar aqui de uma cor para você visualizar. Pronto. Aqui está formatado como dinheiro e está pintado de amarelo e com essa cor, está com negrito, está com tamanho 11. Vamos supor que essas aqui não estivessem no mesmo formato, elas não estão. E ela, além disso, está no tamanho 8. E eu vou botar outra letra aqui, Arial. Pronto. Você tem a opção de clicar em cima do que você gostaria que as outras fossem iguais. E vem no pincel, clica aqui uma vez e clica onde você quer configurar. Mais uma vez, como aqui o espaço da célula é menor do que o que está escrito, você tem que abrir a célula. Então vamos abrir um pouquinho mais aqui para a gente poder estar trabalhando e você visualizar bem isso. Então, uma maneira é, seleciona o que você quer e clica onde você quer aplicar aquela formatação. Se aqui fosse pintado de azul, se eu fizesse a mesma coisa, ele vai pintar de azul. Ó. Clico no pincel, escolho um local, pronto, ele vai pintar de azul. Rafael, vou ter que fazer isso toda vez, um por um? Não, tem várias formas. Se você já tivesse uma linha inteira assim, preenchida, por exemplo, e você quisesse copiar essa formatação inteira, você poderia selecionar tudo, clicar no pincel e clicar na linha de baixo. Agora, qual que é o pulo do gato? São dois. Eu não preciso selecionar essa linha inteira para que eu configure do jeito que eu quero. Eu posso fazer o seguinte, eu posso apenas selecionar e vir destacando por inteiro aquilo que eu quero. Essa é uma opção. E a outra opção, que eu acho que é a mais valiosa, que muita gente acaba não sabendo, é o seguinte, você escolhe o que você quer e não vai clicar só uma vez, dá um duplo clique. Por quê? Porque agora, aonde eu clicar, ele vai trazer a formatação. E eu posso selecionar várias coisas ao mesmo tempo ou uma de cada vez. E eu não preciso ficar vindo aqui o tempo inteiro. Ó. Tá ativo. Como que faz para desativar? Aperta ESC. Pronto. Esse é o bizu. Então é uma maneira rápida e eficiente de, poxa, ficou bom esse amarelinho aqui. Ficou legal. Então tá bom. Então você vai pegar esse amarelo aqui, clica no pincel, tchufa, tá formatado. Você não vai precisar vir, selecionar, procurar a cor que você quer, procurar a letra, a fonte, né? Então você já faz tudo de forma automática e rápida. Configurar números, ou seja, às vezes a gente quer um formato de data, outras vezes a gente quer um formato de hora ou de moeda. O de moeda você já viu, você já conhece. É um caminho muito simples, vou te mostrar de novo, da maneira que a gente já fez, usando o botão direito. Vamos embora. Só uma coisa, eu espero que você esteja realmente aí tentando mesmo construir, clicando, errando e acertando para que você veja na prática. Porque se você não praticar, não vai adiantar nada. Essa aula que eu estou te dando aqui, se você não praticar, não vai resolver. Não vai adiantar a sua vida. Então, cara, foca aí, tenta fazer. Tiver dúvida, manda a sua dúvida e eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Bom, vamos lá. Se você quisesse configurar igual está escrito aqui está configurado como data. Mas olha que interessante, está junho de 2019. E se eu quisesse aparecer 1/6/2019? Então eu tenho que vir aqui em página inicial, clica de novo aqui na parte de número, né? Já pré-formatados, e você clica aqui em data. Você tem data abreviada, que é justamente
desse jeito que eu te falei. Agora que você já aprendeu como virar o texto, vamos virar? Clica com o botão direito, formatar células, alinhamento, coloca o texto em 0 graus, pronto, beleza. Bora ver o outro tipo de data? Completa. E já escreve já aqui, é sábado 1 de junho de 2019. Ah, Rafael, não quero desse jeito. Tem mais opções? Tem sim. Você pode vir aqui em mais formatos de número, que vai te jogar aqui para número data, ou você pode vir com o botão direito, formatar células. Aquela hora a gente estava sempre vindo aqui em alinhamento. Vou dar um OK aqui, só para você entender uma coisa. Toda vez que eu vou formatar a célula, ele sempre vai no último item onde eu estava. Vou clicar em preenchimento, vou dar um OK. Quando eu clicar com o botão direito e for lá, vamos estar em preenchimento. Então, por que eu gosto de usar o botão direito e formatar células? Porque nesse botão direito eu tenho acesso a uma gama de possibilidades e eu não preciso ficar procurando aqui no menu onde que elas vão estar. Eu sei que o formatar a célula eu vou conseguir muita coisa aqui para a formatação. Bom, então eu estando em número, eu clico em data e em data eu vou ter essa gama de possibilidades. Às vezes você só quer colocar o nome do mês e o ano. Veja que aqui está escrito junho e aqui está escrito com 3 letras apenas. Vamos tentar encontrar essa formatação? Botão direito, formatar células. Aqui, ó, é a formatação de cima. Veja que agora a gente conseguiu. E se eu não soubesse, não estou achando, o que você pode fazer? Vamos voltar. Clica em cima da célula que você gostaria que a outra fosse igual. Pincel e clica nela. Ele já vai formatar para você do jeito que você gostaria e do jeito que você precisava. Isso eu já comentei na aula, mas vamos reforçar. Só formata a sua planilha depois que você inserir os dados. Eu sempre deixo para configurar no final, ou seja, não se preocupem, eu vou usar Arial, eu vou usar tamanho 8, vou usar tamanho 10. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está criando uma planilha, a gente vai precisar modificar. Com toda certeza você não vai acertar de primeira, então foca bem nisso. Vou dar um exemplo aqui, se eu fosse construir essa planilha do zero, como que eu ia estar pensando. Bom, imagina que você já tem uma referência, que é essa daqui, e você quer construir uma planilha bem parecida. Você vem lá para poder construir a planilha numa planilha nova. Então você pensa, poxa, eu vou querer os meses aqui em cima. Então se eu quero os meses, 1 de janeiro, por exemplo, 1 de fevereiro, olha que bizu legal. Seleciona os dois e arrasta. E ele vai andando, tá vendo ali, ó, no outubro, novembro, pronto, fui até dezembro. Não vou ficar preocupado, eu vou centralizar aqui, eu vou aumentar, eu já vou pintar de amarelo, eu já quero colocar aqui para 20. Não façam isso. Por quê? Porque com certeza quando você for fazer a planilha, vai te dar trabalho, nossa cara, aqui não era muito bom estar encaixado aqui não, eu vou modificar isso aqui. Eu vou colocar aqui para baixo. Eu quero vender, por exemplo, celular, estou vendendo notebook e estou vendendo película. Pronto. Quantas eu vendi em janeiro? Vendi 2. Quantos notebooks eu vendi? 1. Película eu vendi 35. Beleza. Não precisa você se preocupar em formatar aqui o número. Por quê? Porque quando você digitar aqui do lado, você esqueceu de formatar também. Então é interessante que você faça toda a sua planilha primeiro, depois você vem formatando ela, para que você tenha menos trabalho, seja mais eficiente, você enxergue de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais simples e eficaz assim, para você estar trabalhando. Então é isso, mesclar, formatar fontes, ajustar layout. Até a próxima aula. Eu tenho certeza que até aqui você já evoluiu bastante. Se você está com dúvida, não está conseguindo acompanhar, manda as mensagens. Se você está gostando, escreve aí que você está gostando, compartilha com seus amigos e envia para os seus colegas. E vem comigo. Até a próxima aula.